Bom, vamos tratar hoje de um assunto muito importante para todo mundo que é segurado do INSS. Que assunto é esse, né? As pessoas, quando precisam de um benefício previdenciário, e nós já falamos disso aqui, precisam ter uma coisa chamada carência, né? Carência, o que significa carência? Vou repetir se você não viu o nosso outro vídeo, né? Carência é o número de contribuições exigidas para que a pessoa possa ter acesso ao benefício previdenciário, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, né? O legislador, quando fez a lei dos benefícios, a lei 8.213 de 91, ele pensou numa hipótese que acomete um número indeterminado de pessoas e que precisava ser regulado. Que hipótese é essa? Da pessoa não ter completado, né, a quantidade de contribuições necessárias, no mínimo 12 para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e necessitar desse benefício. Vou dar uns exemplos, vocês já vão entender já, né? Embora ainda não tenha sido completamente regulamentado, né, a lei dispõe de algumas doenças, né, que tem um rol lá que não é um rol que termina nele mesmo, não é um rol taxativo, como a gente chama, mas que dispõe de algumas doenças. Vou dar um exemplo de algumas. Por exemplo, né, a pessoa que descobre que tem AIDS, né? A pessoa descobre que tem AIDS e aí ela descobre do nada, de repente lá contribuiu um mês ou dois e necessita do benefício previdenciário, no caso até uma aposentadoria por invalidez, mas ela não teria direito, né? Porque ela não teria contribuído por no mínimo 12 meses. Porém, por se tratar de uma doença grave e que não tem cura, o legislador entendeu que nessa hipótese caberia aposentadoria por invalidez, tá certo? E aí dispõe lá de uma forma bem taxativa, tá bom? Uma outra possibilidade, uma cegueira, né? A pessoa contribuiu lá por 3, 4 meses e de repente fica cega. Isso nós estamos falando de relações, de situações que não tem nenhuma relação com doença profissional ou acidente de trabalho. Não estou falando de uma pessoa que perdeu a visão em um acidente de trabalho. Estou falando com uma pessoa que perdeu a visão por qualquer motivo. Pode ter sido um acidente de outra natureza, pode ter sido em razão de uma patologia, de uma doença, né? E aí, por essa situação inesperada de uma doença grave, também há a possibilidade de aposentadoria por invalidez, sem que a pessoa tenha contemplado aí esse período exigido de carência para a maioria dos benefícios, tá bom? Agora você vai me perguntar, esse rol de doenças aí, ele é taxativo? Eu tinha acabado de dizer que não, né? Porque como ele ainda não foi completamente regulamentado, o judiciário, normalmente, né, os juízes, e aí você leva isso por um advogado, né, tem entendido que se a patologia é grave, né, vou dar um exemplo aqui, né, que não esgota nele mesmo, uma síndrome do pânico, por exemplo, que pode ser uma patologia transitória. A pessoa começou a trabalhar, imagina só um vigilante de banco que trabalha armado, né? Tá trabalhando normalmente e tal, não sei o quê, 1 mês, 2 meses trabalhando, e aí um dia fora do expediente, não tem nada a ver com o trabalho, sofre um assalto e tem, a partir dali, daquele episódio, uma crise de síndrome do pânico. A pessoa, em tese, não teria complementado o período necessário de contribuições para ter um auxílio-doença. Porém, este episódio específico gerou a patologia. A pessoa vai ficar na Rua da Amargura sem poder voltar a trabalhar e sem receber o benefício previdenciário? Não, né? Ela vai fazer o pedido administrativo. Se o INSS vier a indeferir, há a possibilidade de judicialmente garantir esse pagamento. Uma outra situação, né? A pessoa também lá verteu 2, 3 contribuições e sofreu um AVC. Você vai me dizer, nossa, mas ela não contribuiu o suficiente para ter direito a um auxílio-doença. Mas, diante da gravidade da patologia, embora ela não esteja relacionada nas doenças que constam lá do artigo 151 da lei que eu mencionei antes, ela vai poder ter acesso a esse benefício em razão de uma briga na justiça, é claro, né? E falando no rol específico dessas doenças, né, que eu já repeti, vou dizer, não é taxativo,
esse rol de doenças constará aqui da descrição do vídeo, tá bom? Então, é o seguinte, se você está nessa condição ou conhece alguém, não vacile, né? Busque um advogado, lute por aquilo que é seu por direito. Muito obrigado e até semana.